passada, eu vou explicar novamente o mesmo conteúdo que eu expliquei para vocês na aula passada, né? Só que agora foi em forma de vídeo. E a nossa aula foi sobre sistemas, substâncias e misturas, né? Então vamos ver aqui. O que são sistemas? O que é um sistema, né? É uma porção limitada do universo, considerada como um todo para o efeito de estudo, né? Como nós vimos na aula passada, que eu mostrei para vocês, que o sistema é uma porção, né? Uma porção, essa porção é limitada no nosso universo, né? Sendo considerada ela como um todo quando é utilizado para efeito de estudo, né? Que esse sistema, nós podemos dividir o sistema em homogêneo, né? Em sistema homogêneo e heterogêneo, certo? O homogêneo, o sistema homogêneo é aquele que apresenta as mesmas propriedades em qualquer parte de sua extensão em que seja examinada. E a heterogênea é aquela que não apresenta a mesma propriedade em qualquer parte de uma extensão em que seja examinada, né? Por exemplo, eu dei uma explicação para vocês em relação ao homogêneo, que é a gasolina. Sabemos que a gasolina tem várias propriedades nela, várias misturas, componentes, mas ela não perdeu a sua propriedade de ser inflamável. É uma mistura homogênea. A heterogênea os componentes que vêm a misturar, que vêm a fazer parte de uma nova mistura, vai mudar a sua propriedade. Por exemplo, o caso do granizo, né? Que é a mistura de várias rochas, né? Como cobalto, basalto, granizo, né? Formam uma pedra de granito. E você consegue ver a cor de cada uma dessas rochas que formou um granito. Né? Aqui está um exemplo aqui. Aqui tem um exemplo aqui de substância homogênea, que no caso a água, sal dissolvido, a água e o sal dissolvido, e a água, o óleo. Aqui a água, sendo aqui o óleo. Com base nisso, aparecem as chamadas fases, né? Por exemplo, lá naquele exemplo que eu mostrei de água e óleo, você viu que nós temos dá para ver as duas substâncias que eu utilizei. Então, eu estou vendo ali duas fases, dois componentes, duas fases, né? Então, fases é cada aspecto homogêneo de uma mistura chama-se fase. As fases também aparecem quando temos uma substância pura em equilíbrio de fases. É um exemplo aqui, ó. Uma mistura que tem duas fases, a água e a areia, né? Chamamos ela de bifase. Uma mistura que tem três fases, a água, a areia e o óleo, trifase. É uma mistura que tem três fases, mas com apenas dois componentes, que é a limalha de ferro, a água e o gelo. Como assim dois componentes? A água e o gelo é um único componente, certo? É a água, só que um no estado sólido e outro no estado gasoso. Quando esse gelo derreter, fica tudo na água no estado líquido. No estado líquido e no estado gasoso. Quando esse gelo derreter, fica tudo no estado líquido, né? Então aí nós temos o quê? A água e o gelo num único só componente. Aqui nós estamos vendo o gelo, nós estamos vendo a água e estamos vendo a limalha. Então é um sistema trifásico, três fases. Agora, quando esse gelo derreter, nós só vamos ver a água e a limalha de ferro. Então ela vai ser, quando o gelo derreter, bifásico, certo?
Substâncias puras versus as misturas. Substância pura é todo material com as seguintes características: composição fixa, do que decorre propriedades fixas, como densidade, ponto de fusão e de ebulição. A temperatura se mantém inalterada desde o início até o fim de todas as suas mudanças de estado físico, como fusão, ebulição, solidificação, etc. Ela pode ser representada por uma fórmula porque tem composição fixa, né? E não conserva a propriedade de seus elementos constituintes, no caso de ser substância pura composta, certo? Já as misturas, elas não apresentam nenhuma dessas características aí acima. Todas essas características aí são em relação à substância pura. Por que a mistura não apresenta nenhuma dessas características? Porque elas são diferentes entre as misturas e as combinações químicas, porque elas são substâncias puras compostas. As misturas, elas se caracterizam mais em substâncias puras compostas, né? Como assim substâncias puras compostas? Aquelas que são formadas por mais de uma substância. Já as substâncias puras, elas são compostas apenas por uma substância, que nós chamamos de substância simples. Vamos ver aqui. Ainda continuando substâncias puras e misturas. A mistura é qualquer sistema formado de duas ou mais substâncias puras, denominadas componentes. Pode ser homogênea ou heterogênea, conforme apresente ou não as mesmas propriedades em qualquer parte de uma extensão que seja examinada. Quer dizer, para se formar uma mistura, eu tenho que ter dois ou mais componentes, duas ou mais substâncias puras. Certo? Por isso que eu digo para vocês que uma mistura ela é uma substância composta, porque ela vai conter duas ou mais substâncias. Certo? Essas misturas nós podemos dizer que ela é homogênea e ou heterogênea. Homogênea ou heterogênea. A homogênea é quando fica numa única fase, né? É a que nós chamamos também de solução, né? Por exemplo, se vocês verem uma questão dizendo assim, em uma solução contém, solução é o quê? É aquela mistura que ela está única, numa única fase. Certo? Água com açúcar dissolvido. Você não consegue ver o açúcar, porque ele está totalmente dissolvido. Então ali tem uma solução. Você só vai saber que tem o açúcar quando você provar aquela água, né? Já a mistura heterogênea é quando você utiliza dois ou mais componentes e eles não vão se misturar. Eu mostrei um exemplo lá nas fases, quando eu utilizei água e óleo. Você não consegue misturar, mesmo que você mexa, você não consegue misturar água e óleo. Então é uma mistura heterogênea. Agora, se eu disser assim, água e sal. Eu não estou dizendo se esse sal vai ser dissolvido ou não. Então, ele vai estar lá no fundo do copo. Então, também é uma mistura heterogênea. Agora, se eu dissolver água e sal dissolvido, aí ele seria homogêneo. Certo? Toda mistura homogênea é uma solução, por definição, né? E está aqui o exemplo, como eu mostrei para vocês, água e sal dissolvido, tá vendo aqui, ó? Como eu estou mostrando aqui, ó, o sal dissolvido. Você não está vendo ele aqui, é uma mistura homogênea. E água e óleo, você está vendo a água e está vendo o óleo, então é uma mistura heterogênea, ok?